Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o Moisés Fernandes, jornalista. Bom, antes de falar do livro do Moisés, tem perguntas pelo 3041-6777, o telespectador participando aqui no Hora Geral. Deixa eu ver qual é a primeira pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta de quem está participando nesta quinta-feira. O Sândalo Aparecido de Oliveira, do Campo Grande. Qual a dica que o senhor pode dar para os novos jornalistas? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Os formandos. Os formandos, aqueles que vão se formar, exatamente, né? Eu acho que quando a gente pensa não só na profissão de jornalismo, né? Mas hoje a gente está falando sobre jornalista, eu acho que a principal dica que eu posso dar é que você seja um apaixonado por aquilo que você faz. Porque eu acho que quando você tem paixão por aquilo que você faz, pela tua profissão, e você vai movido por essa paixão em busca da verdade, que é o que a gente tanto preza, né? Que é o que a gente tanto busca com relação ao jornalismo, a verdade e buscar ajudar verdadeiramente as pessoas, ajudar as pessoas que precisam. Então, acho que se você tiver a busca pela verdade, né, e tiver essa paixão, se você for uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo que você faz, eu acho que você está no caminho certo e certamente vai ser um jornalista de grande sucesso. Mais perguntas aqui no 3041-6777. O Carlos Amaranto do Boqueirão, como foi escrever o seu livro? Aproveitando a pergunta do Carlos Amaranto, eu estou com o livro aqui nas minhas mãos, Adeus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo. Responda para o Amaranto e para os nossos telespectadores aí a expectativa e como foi escrever um livro, Moisés. Esse livro foi, eu sou um apaixonado por escrever, adoro escrever, né? Então eles tem grandes histórias aí, né? Histórias de superação. Algumas dessas histórias de superação são minhas, né? Porque eu vim de uma história, né, de transformação, eu passei por bastante coisas na minha vida, né, e cresci com essas coisas. Então, quando eu resolvi escrever o livro, né, Adeus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo, né, justamente para que eu pudesse criar esse mundo novo, né, esse mundo diferente daquilo que eu estava acostumado a vivenciar. E aí eu tenho algumas histórias incríveis que estão contadas aí dentro, né? São algumas lições que eu brinco, são lições poderosas que podem transformar a sua vida, né? Podem transformar a forma como você enxerga, como você vê o mundo, né? Provavelmente você vai continuar tendo desafios, vai continuar tendo que vencer obstáculos, mas talvez você nunca mais volte a ver o mundo da mesma forma. Por quê? Porque você vai aprender com a história de algumas pessoas aí, como eu tive a oportunidade de aprender. Eu conto no livro a história do sorriso, né? Que era um rapaz que sorria, né? Eu morava próximo da minha casa e ele vivia sorrindo, né? Ou seja, ele sempre estava sorrindo e eu estava sempre rabugento, né? Ou seja, sempre reclamando da vida, sempre... E ele é um rapaz que tinha 55 anos, mas a idade mental dele era de 5 anos. E eu lembro que né, ele tinha dificuldades, né? Ou seja... E eu lembro que num determinado momento eu estava lá escrevendo alguma coisa em casa e escutei o sorriso dar uma grande risada, uma grande gargalhada, né? E eu saí na janela, porque a gargalhada dele era estrondosa, era verdadeiramente estrondosa. E eu saí na janela para ver o porquê que ele estava sorrindo, né? E ele sorria porque ele via uma criança andar na rua. E aí eu mesmo comecei a me perguntar, né? E ainda dizem que ele que tem problemas mentais, né? Ou seja, será que não sou eu, né? Que não estou conseguindo... Não teve o sentimento de ver aquela criança, né? Da mesma forma que ele viu. E aquilo ali, em algum grau, me tocou, né? E a partir daquele dia, daquele momento, eu comecei a escrever o livro. Eu já tinha a ideia de algumas que estão aí. E realmente, ou seja, o livro vai te transformando, porque conforme você vai escrevendo, você também vai aprendendo com aquilo que você está colocando ali no papel, você lê, relê, então você vai passando a ver a vida de uma forma diferente. Moisés, eu estou vendo aqui, não conversamos, eu posso sortear esse livro? Claro, claro. Então é o seguinte, olha, os telespectadores que estão participando no 3041-6777 para fazer perguntas ao Moisés ou simplesmente para concorrer ao livro, é só ligar. 3041-6777 está concorrendo ao livro do Moisés Fernandes, Adeus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo. O livro está aqui na minha mão, é só você ligar e participar. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito agradável. Moisés, eu falei na sua apresentação, você também é consultor empresarial com análise transacional e neurolinguística aplicada e consultor empresarial com formação. Aonde eu quero chegar? Hoje a gente vê algumas lojas fechando, o comércio não está com um bom movimento, é uma crise nacional e mesmo assim a gente não observa pessoas que vencem, que lutam, que são criativas e outras nem tanto.
O que falar para essas pessoas mediante uma crise que nós estamos vivendo? Eu acho que da mesma forma que a gente iniciou, né, aqui falando sobre a política, que você tem a crise e tem a oportunidade, eu acho que dentro desse momento que a gente está vivendo, a gente tem essas duas faces. E tem pessoas que preferem olhar para a crise, né, para a palavra crise, e tem outras que preferem olhar para a palavra oportunidade. Então, eu acho que a crise é uma grande oportunidade para você crescer. Eu dou consultoria para uma empresa aqui, uma grande empresa aqui da região, e a gente vem de alguns meses, ou seja, tendo faturamentos muito grandiosos. Mas por que que isso acontece? Porque a gente se planeja, a gente cria um planejamento, a gente propõe algumas ações, a gente envolve todas as pessoas, né? E com esse envolvimento, ou seja, a gente premia muitas vezes quando a gente alcança determinados objetivos, né? Isso, e premia todos de maneira igual, e aí o resultado vem. Então, ou seja, eu vejo empresários que reclamam para mim, pô, Moisés, está difícil, eu não estou conseguindo vender, as coisas não estão acontecendo, e tem empresários que olham para mim, Moisés, ó, a coisa está fluindo, a gente está ganhando dinheiro. Assim, existe um desafio, né? Ou seja, é óbvio, a gente não pode olhar para a realidade, né, e descaracterizá-la. Então, existe essa realidade, a gente está tendo que trabalhar um pouquinho mais, às vezes para ter o mesmo retorno ou para ter um retorno um pouquinho maior, mas esse retorno vem quando você é criativo. Outro dia eu estava com um empresário que trabalhava com mate, né? Ou seja, e ele olhando para mim, ele falando, Moisés, meu negócio está de vento em popa. E ele é um cara aqui da cidade, eu não estou pegando o exemplo de São Paulo, de Brasília, de outro país, não, é um cara aqui de Santos. Vive na nossa cidade e o que ele fez diante da situação de crise? Ele aumentou o leque dele. Ele só trabalhava com um determinado produto e ele inseriu o açaí dentro desse produto dele. E por conta dessa inserção, e aí, óbvio, ele viu a dificuldade, ele começou a avaliar, perceber que a situação dele estava caindo. Ele não se entregou, ele criou. Exatamente. E aí ousou. E hoje o que ele tem? Ele tem o mate dele lá, ele tem o açaí e agora ele criou uma fábrica e ele está distribuindo esse açaí para vários locais. Então, ou seja, ele saiu de uma situação onde ele estava passando por uma dificuldade, né? Então ele pensou, planejou, criou uma estratégia e executou essa estratégia. É óbvio que existe risco sempre, né? Mas ele acreditou nisso e por isso teve sucesso. E é um cara que está aqui na nossa cidade, na nossa região, tendo retorno por conta de uma ousadia, né? De uma criatividade. Moisés, nós temos ainda alguns minutos para conversar. O telespectador está ligando no 3041-6777. Ainda há tempo de você concorrer ao livro do Moisés Fernandes, Adeus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo. E quando a gente fala de mundo, a gente lembra que a gente não mora no mundo, a gente mora numa cidade. Como é que você vê a cidade de Santos? E eu sempre digo que a cidade de Santos era dividida em 4 partes. Nós temos a Orla, nós temos a Zona Noroeste, nós temos a área continental, nós temos os morros. Eu não consigo ver, às vezes, uma qualidade de vida na cidade toda. Eu vejo na Orla, mas a Orla não é só a cidade de Santos. Qual a sua visão como jornalista e morador da cidade de Santos sobre a nossa cidade nos dias de hoje? Quando você me pergunta isso, me vem a ideia de sonho, sabe assim, de buscar uma cidade diferente, uma cidade nova. E a gente anda muito pela cidade, né? A gente está sempre andando pela cidade, falando com pessoas. Isso. E eu sonho com um dia em que os moradores da Zona Noroeste não vão dizer mais, eu moro na Zona Noroeste. Eu sonho com um dia que os moradores da Vila Telma não vão olhar mais para mim e vão dizer, eu moro na Vila Telma, ou na Vila Gilda, ou eu moro no Morro tal, no Morro X. Eu sonho com um dia que eles vão olhar para mim e vão dizer assim, eu moro na cidade de Santos. Porque essas pessoas, hoje, elas não se sentem moradores de Santos. Elas não vêm muitas vezes para o Gonzaga ou para o shopping, porque elas não se sentem à vontade. Porque eles usam até um termo assim, você é da rua, né? Você é do asfalto, né? Você é uma pessoa que vive no asfalto. E eu quero que eles vivam também no asfalto, eu quero que eles tenham a mesma oportunidade que a gente tem. Ou seja, não dá para a gente ter uma cidade, como você falou, fracionada em 4 pedaços. A gente precisa ter uma cidade só. Não dá para a gente seguir asfaltando na costa, e asfalta na costa, e dá 2 anos a gente asfalta na costa, e aí eu fico pensando, será que o asfalto é tão ruim? Né? A ponto ou não de você, tem prioridade. Ou você não planeja a cidade, né? Ou você não pensa verdadeiramente o que você precisa fazer na cidade de Santos. Por exemplo, esse exemplo que você deu real desse comerciante que acabou inovando na crise e aumentou o faturamento dele, você acredita que numa gestão há necessidade de se discutir e colocar prioridades no governo? Acho que isso é fundamental.
Eu acho que se a gente não fizer isso hoje, dentro da política, dentro do processo da política, a gente não vai avançar. Ou seja, ou a gente leva a gestão empresarial, uma gestão de qualidade, com competência para dentro da gestão pública, ou a gente vai seguir patinando dentro desse processo que a gente acompanha há tanto tempo, Douglas. Eu brinco que a gente tem hoje políticos profissionais. E a gente não precisa mais desses políticos profissionais. A gente precisa de profissionais sérios na política. Você sabe, Moisés, uma vez houve até uma discussão, mas não quero travá-la aqui no Hora Geral, porque o convidado é o Moisés. Mas muita gente se gabava de que Santos só precisa de uma zeladoria. Lógico que eu não vou falar o nome desta figura, até porque não merece crédito, né? Mas eu fico doido como santista, e você também, de falar, não, Santos é só zeladoria. Zeladoria é o caramba. Tem muita coisa que precisa ser feita na cidade de Santos, e aí envolvendo toda a cidade de Santos. Com certeza. Então, por isso que eu digo, ou seja, o fato de você ter a orla é um cartão postal da cidade de Santos. Mas vai na Vila Nova, vai na Zona Noroeste, vai no centro da cidade, entendeu? Vai aqui no José Menino. Vai conversar com as pessoas de verdade, vai entender o que está acontecendo. Minha mãe fala muito para mim assim que a solução para qualquer político na cidade, e hoje, graças a Deus, a gente tem políticos sérios, pessoas que desenvolvem um grande trabalho, é ir para a rua. Se a pessoa ficar fechada dentro do seu quartel-general, dentro da sua situação, quadrado, né? no seu quadradinho lá, recebendo informação dos outros, porque quando ele passa informação para você e você passa para mim, existe uma quebra, ou seja, com relação à comunicação. Lógico. É muito diferente de eu ir lá pessoalmente e receber essa informação. Então, eu acho que enquanto a gente não sair disso, enquanto a gente permanecer nisso, ontem eu tive com um prefeito numa situação lá em São Paulo e ele falou exatamente disso. Ele vai para a rua, ele vive na rua, ele passa nos pontos. Você diz o prefeito de São Paulo? De Canoas. De Canoas. Ou seja, é um prefeito que venceu um prêmio nacional, ou seja, com relação... Canoas é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Então, ou seja, mas precisa de ver a qualidade, a maneira como ele... E lógico, aí a aprovação verdadeira vem, né? Ou seja, ele está com 70... Isso é natural, todo mundo vê. É isso. E eu não preciso propagandear isso, porque quando você faz uma boa ação, naturalmente ela gera retorno. Quando eu escrevi o livro, e o que acontecia? As pessoas me ligavam dizendo, Moisés, adorei o livro, indiquei para fulano, indiquei para Beltrano. Então você não precisa pegar e gastar uma fortuna para criar propaganda. Ele se vende naturalmente, as pessoas vão no boca a boca. Agora, o que acontece hoje, infelizmente, na nossa cidade é que a gente vê uma necessidade de uma propaganda excessiva, gigantesca, custosa. Isso. Para quê? Para que você mostre que está tudo bem. Quando a gente sabe que verdadeiramente não está tudo bem, né? Ou seja, quando você olha para uma secretaria e vê essa secretaria com orçamento de 1 milhão, e você olha para uma outra secretaria e vê ela com um orçamento de 24 milhões... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E, óbvio, essa secretaria é importantíssima, que é a secretaria que tem a ver com a nossa cidade, ou seja, que é a Secretaria de Turismo. O nosso Santos é uma cidade, além do comércio, uma cidade turística, né? Então a gente precisaria investir muito mais nisso. E aí você olha para uma outra situação, que é a Secretaria de Comunicação, que tem um orçamento de 24 milhões, ou seja, alguma coisa não está fluindo, alguma coisa não está encaixando. Ou seja, então a gente precisa o quê? A gente precisa avançar, a gente precisa levar essa gestão de qualidade, essa gestão empresarial para dentro do espaço público, porque não é público, né? É nosso. Esse dinheiro não é dos outros, não é de alguém, não é do município, é nosso dinheiro. Então, acho que quem tem que decidir onde vai ser investido esse dinheiro não é o público ou essa coisa imaginária, né? A cidade ou o prefeito, é a população. Que tem que participar efetivamente. Exatamente. Mas já chegamos no final do Hora Geral. Nossa, já 1 minuto? Bom, quem ganhou o livro do Moisés, deixa eu ver aqui, o Sândalo Aparecido de Oliveira, do Campo Grande, em Santos. Olha só, o Sândalo ganhou o livro Adeus Mundo Velho, Feliz Mundo Novo. Sândalo, você tem até amanhã, às 18 horas, até amanhã, hein, Sândalo? Aqui na Cesário Mota, número 8, no 7º andar, com a Juliana, pegar o seu livro e vai ser autografado pelo Moisés Fernandes. Bom, rapidamente, hoje também, na Câmara de Cubatão, hoje,
às 19 horas, o pró-reitor administrativo da Universidade de Santa Cecília, o Marcelo Teixeira, vai receber o título cubatense logo mais às 19 horas. O Marcelo está todo contente, não dormiu essa noite, está preparando a sua roupa, vai estar com a família toda e os amigos. Nós estaremos lá também prestigiando o título que o Marcelo Teixeira vai receber lá em Cubatão. Um abraço, Marcelo, e parabéns pelo seu trabalho. E quem está completando hoje mais um ano de vida é o ator Flávio Silvino. É isso mesmo, o Flávio Silvino está completando aniversário hoje. A Maria Ferreira, a Cássia Silva, o Marcos Bellini, o Wagner Ramos, Luiz Bezzi. É o Bezzi que está fazendo aniversário hoje? Cadê? Tem a foto do Bezzi? Grande Bezzi, o Bezzi que é o... Olha ele aí, o Bezzi é uma grande figura que eu tenho um carinho muito grande e respeito. Ele é o regional lá dos Morros, hoje completando mais um ano de vida. Moisés, muito obrigado, Douglas. Obrigado você. Obrigado, Quero Douglas. você mais vezes aqui para conversar sobre turismo e outros assuntos da nossa cidade de Santos. Chegamos ao final. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço forte para você, muito forte. Tchau.